É uma Feminismo obrigação... Feminismo é o câncer. Desculpa, vou falar a verdade. Fudeu com a nossa sociedade. Fudeu. Não, acho que nenhuma ideologia... Talvez ideologia de gênero consiga ser mais perversa que essa, mas o feminismo é uma ideologia que fudeu com a sociedade. O feminismo defende as mulheres, defende porra nenhuma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens, o feminismo está incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha que é cuidar da família não é importante, o importante é a sua carreira. Ao invés de nós tentarmos ensinar aos homens o oposto, que é a sua carreira não é o que te importa, é cuidar da sua família... Não, a gente pegou e tá ensinando as mulheres que já faziam a coisa certa a fazer o errado. E aí tem o ódio, promiscuidade, vida sexual precoce, não quer criar filhos, acha que filho é um fardo, ou seja, o feminismo tirou a mãe das casas, e as pessoas não sabem disso, mas foram os Rothschild, uma família lá nos Estados Unidos, que fomentou essa história da libertação feminina pro mercado de trabalho. Vocês sabem dessa história? Mas foi... Por causa de mão de obra que precisava, não era? Eles precisavam de mão de obra. Mão de obra durante a guerra. Isso, durante a guerra. Mas o que eles perceberam quando acabou a guerra? Falou, cara, o custo da mão de obra baixou demais. Meu Deus, a gente tem que botar essas mulheres para trabalhar. Porque se antes você tinha X de mão de obra disponível no mercado, você joga as mulheres no mercado de trabalho, você tem 2X. O que acontece? Oferta e demanda. O que acontece com o custo da mão de obra? A mão invisível, né? A mão invisível. Se você dobra o número de pessoas procurando emprego, você oferece o salário que você quiser. Aí eles falam, não, vamos falar isso para as mulheres, que elas precisam trabalhar, que elas estão sendo oprimidas em casa. Gente, você cuidar dos seus filhos, você cuidar da sua família, tem coisa melhor que isso. Como eu gostaria de poder fazer isso, mas eu não, tenho que prover pra minha família. Então eles jogaram as mulheres, convenceram as feministas a falar que isso era bom, só deixou os bilionários mais bilionários da época. Só isso que fez, deixou os bilionários mais bilionários. Mas essa manipulação sempre existiu. Sempre, não tinha internet, agora, a gente não sabia das coisas. Tem uma coisa que eu não entendo o porquê, que é uma crescente em acabar com a família, por exemplo. Que é, pra mim, a coisa mais importante que você pode ter. O que você vai deixar de verdade é a sua família, sei lá, a sua herança são seus filhos. Seu conhecimento você vai deixar pra eles, sabe? A família é a maior base que você pode ter. Você pode ter um profissional brilhante, você pode ter um espiritual muito bem alinhado, e o espiritual sim também é muito importante, que te dá forças. Mas a família é a sua base, a família é a coisa que tá do seu lado, é sua esposa, são seus filhos. Por que acabar com Capital, né, que... Dizem que o comunista é aquele que leu Marx e o anticomunista é aquele que entendeu, né? No Das Kapital, de Karl Marx, ele fala que a origem da opressão da burguesia, da propriedade privada, vem da família. Que a família é uma invenção da burguesia para manter o acúmulo de capital na mão de poucos. Mas vamos lá. Quando a gente fala... Tem uns pensadores, tem um muito famoso aí que fala assim que... A nação só é tão forte quanto o seu indivíduo. Vocês já devem ter visto essa frase em algum lugar, né? Uma nação só é tão forte quanto o indivíduo, certo? Eu discordo completamente. A nação... Porque o que faz o indivíduo? De onde que vem o indivíduo? Ele não vem da escola, ele não vem da faculdade. Ali pode vir um profissional. O indivíduo, ou seja, aquela pessoa que tem um conjunto de valores, princípios, visão de mundo, fé, crença, cultura, o indivíduo vem da família. Os valores que você tem, te conheci hoje, mas eu te garanto que os valores que você tem, os princípios que você tem, foram constituídos através da sua observação do comportamento dos seus pais e dos seus familiares mais próximos. É ali que faz aquela bacia que dá o mexido dos seus valores, da sua visão de mundo. A cultura, ela não é passada por livros, ela não é passada por televisão, ela não é passada por música, ela é passada de pai para filho. E esse aqui tem um filho, vai de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. É assim que é passado. Você quebrou isso. Para você fazer uma reengenharia social, ou seja, para você criar uma sociedade da forma utópica que você acha que é a melhor, mas que deu genocídio em todas as tentativas, você tem que primeiro quebrar essa cadeia de transmissão de conhecimento, transmissão de cultura, de valores, de princípios, que está na família. Primeira coisa. Segunda coisa, que é a questão da família. Quando você vive por outra pessoa, quando você vive por um legado, isso é a maturidade que eu falo do conservador, né? Muita gente fala assim, eu era de esquerda até ter filhos. Aí a gente escuta direto, né? Eu era esquerdista, aí eu tive filho. Por quê? A partir do momento que você tem filho, você já não pensa mais nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades. Você pensa em legado. Você é capaz de se sacrificar pelos seus filhos sem pensar duas vezes. O tempo você todo. Pula na frente de um carro se for preciso. Sua vida, inclusive você considera como uma forma honrosa de perder a sua vida se for pelos seus filhos, não é? Total. Claro. Então, quando a gente tem filhos, a gente pensa em legado. E quando você pensa em legado, você tem que ter certas regras, certas diretrizes na sociedade que garantam a sobrevivência dos seus filhos.
Então, quando você tem filho, não tem lei que vai fazer você ir contra seus valores, porque os seus valores são incutidos de forma para dar sobrevivência para os seus filhos. Se você quebra esse amor que existe no elo familiar, vou usar a palavra certa, você tá pouco se fudendo com a sua nação, você tá pouco se fudendo com as crianças e com as próximas gerações. Você aceita qualquer coisa. Quando você tem filho, você não aceita. Eu falo uma coisa, para concluir, eu falo muito, mas é mania de professor. Eu falo uma coisa que é assim, quando meu filho nasceu, eu era maloqueiro, vamos dizer assim, né? Eu era maloqueiro de tudo na minha adolescência. Mas quando meu filho nasceu, eu virei homem. Falei, peraí, agora não dá pra ficar nessa zoeira toda. Agora eu tenho que dar um jeito na minha vida. Tem um menino que depende de mim. Não, você ter várias fases. Não adianta você querer, eu fui jovem, muito correto. Não, moço. Você tem que ter. Sério? Nossa, você fala isso não, vai dar um corte. Eu achava que o Che aí. Guevara era um herói. Era tardado de tudo. Entendeu? Você tem que viver fase. Você tem que ser jovem, depois você tem que ser adulto, depois você tem que ser... Entendeu? Um profissional você tem que aprender, estagiário, depois você fica... É isso. É de jeito. Mas pra concluir... Mas assim, aí meu filho nasceu, eu falei, opa, peraí, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? Eu tenho uma pessoa que vai precisar de mim. Eu não posso ficar na zoeira. Vamos trabalhar, vamos... Aí eu tenho que criar um ambiente para essa pessoinha. Que aí é onde o Karl Marx fala da propriedade privada é uma criação da burguesia, a família da burguesia. Porque quando você tem filho, você quer ou não, você querendo ou não, você quer acumular capital ou riqueza para garantir a sobrevivência dele, né? Só que aí quando veio minha filha, o pensamento foi diferente. Quando minha filha nasceu, eu falei, puta merda, cara, esse mundo tem que ser digno dessa coisinha maravilhosa que nasceu. Já é uma outra coisa que acontece, sabe? Meu filho me fez olhar pra mim. A minha filha me fez olhar pro mundo. Falei assim, cara, minha filha, coisa mais linda, princesa, coisa mais linda do mundo. Falei, cara, não, peraí. O mundo agora existe a Maria Fernanda nesse mundo. Esse mundo precisa... É como se você tivesse uma garagem toda suja, cheia de ferramenta pendurada, cocô de rato no chão, aí você compra uma Ferrari. Eu vou fazer uma analogia idiota aqui, mas pra vocês entenderem, porque o homem que assistir isso que vai entender. Você vai e coloca a Ferrari dentro do seu garagem e você fala, não, peraí. Não, eu não posso deixar minha Ferrari numa garagem acabada, fedida, cheia de mofo, igual tá isso aqui. Vai ter que estar à altura da minha Ferrari. Eu tô fazendo uma comparação material, mas quando minha filha nasceu, o gatilho que eu tive falando, peraí, esse mundo tem que ser digno de ter a Maria Fernanda nele, cara. Não pode ser bagunça do jeito que tá. Então é isso, o filho muda a gente, né?